Então, isso realmente é uma opinião acertada dele. Mas afinal, o que seria o preconceito linguístico? Para Bain, é a atitude que consiste em discriminar uma pessoa devido ao seu modo de falar. Em geral, o preconceito linguístico é exercido pelas pessoas que ocupam as classes sociais dominantes, que tiveram acesso à educação formal e, portanto, a norma padrão de prestígio, coisa que eles não tiveram, por isso que faz essa discriminação. Assim, essas pessoas acreditam que seu modo de falar é mais certo, mais bonito que o das pessoas sem instrução formal ou com pouca escolarização. Ou seja, o preconceito linguístico é apenas um disfarce para um profundo preconceito social. Não é a linguagem da pessoa que é discriminada, mas a própria pessoa em sua identidade individual e social. Então veja só o que o preconceito linguístico faz com a pessoa. Então, ele é um disfarce profundo do preconceito social. Então, a pessoa é rejeitada na questão da linguagem dela, né, é discriminada, a própria pessoa sofre sua identidade e maneira social. Tipo assim, eu falo errado, o meio que eu vim é errado, o meio que eu vim não tem valor. Então, toda essa questão aí prejudica bastante a pessoa, né? A pessoa sofre com isso. Infelizmente, esse é o que acontece com o preconceito linguístico. O preconceito linguístico não deve ser levado a tal ponto de ser discriminada a pessoa da maneira como fala. Né? O conhecimento das variedades linguísticas pode gerar a aquisição de novas habilidades. Veja só. Há diversos fatores que contribuem para a grande variação do português falado no Brasil. Podemos destacar alguns fatores como questões históricas e culturais, analfabetismo, diferenças sociais. Esses são os fatores, diversos fatores. Os principais são esses daí. Para Bortoni e Ricardo, há necessidade de a escola e também os professores considerarem as diferenças do português na estrutura social, nas normas e nos valores culturais que condicionam o comportamento linguístico dos falantes. Para isso, não pode deixar de haver uma metodologia adequada que tenha como base os estudos linguísticos e sociolinguísticos já desenvolvidos pelos pesquisadores dessa época. Como cito parâmetros curriculares nacionais, no PCN, LP, diz o seguinte: o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Veja só que então o domínio da língua tem essa questão. Né? É isso aí. Mas daí a escola deve assumir um objetivo próprio, que é ampliar o nível de letramento dos alunos. Se aqueles alunos, às vezes, você pega um aluno que veio de um meio que teve pouca instrução, é o papel do professor tratar de ajudar esses alunos, a que possam progredir no seu conhecimento, na sua maneira de falar, na sua maneira linguística, na sua maneira de conhecimento, em tudo. A escola está para auxiliar a criança nesse aspecto, em outros aspectos, ajudá-la a ela crescer cognitivamente e socialmente também nesse aspecto. Né? Então, como os alunos chegam a diversas escolas espalhadas por todo o país, com diversos níveis de conhecimento, prévio, elas devem proporcionar a ampliação de habilidade linguística, aumentar aquilo que já tem, paulatinamente, então adquirir mais uma bagagem na questão linguística e social também. Então, eles podem usar o conhecimento dele, o que eles conhecem, e usar as diversas variedades linguísticas que ele aprendeu no seu contexto social. Né? E tudo isso é exigida, mas sabendo que o que predomina é exigido pela sociedade dominante, a língua padrão, que abre portas e dá acesso a poderes sociais. Então ele é bom ele aprender também a norma padrão, a língua padrão, além de conhecer a dele. Os professores, como defende Bortoni e Ricardo, precisam buscar desenvolver uma pedagogia que seja culturalmente sensível aos saberes dos educandos, que esteja atenta às diferenças entre a cultura que eles representam e a sociedade adotada pela escola como uma forma de conscientizar os educandos sobre as diferenças, tanto culturais quanto linguísticas. Só com o trabalho efetivo com as diferentes variedades linguísticas, inclusive com a padrão, é que o aluno é capaz de conhecer e respeitar essas variedades, sabendo adequar o uso da linguagem aos diferentes contextos discursivos dos quais participa. Esse é o ponto. Outro ponto. O professor interessado e consciente da variedade linguística presente para o Brasil, no caso você, professor de pedagogia, poderá construir propostas metodológicas que visam o crescimento e o aprimoramento linguístico de seus alunos.
contribuindo para que tenha uma atuação mais consciente, prazerosa e crítica na sociedade e aportada em paz. Isso é muito importante esse ponto, de ajudar a interagir o aluno, a fazer com que o aluno fique interessado nessa questão e aprimorar, né, a questão linguística nos alunos, ajudar aqueles que precisam, né, e que eles possam se socializar e interagir com outros alunos, para que cresçam junto com outros alunos. Uma prática de extrema importância é o monitoramento da linguagem oral pelos alunos, em atividades de uso da modalidade falada da língua em instâncias públicas, como uma entrevista ou apresentação de um trabalho na escola. Então, esse é o ponto para ajudar a criança, às vezes que chegou em uma questão cultural que precisa de um aprimoramento, né, e ele quer se apresentar em público ou participar de alguma entrevista, ou fazer um trabalho, ele, claro, vai precisar melhorar nesse aspecto, a linguagem, tudo. E isso aí faz parte do professor ajudá-lo, né, dar uma atenção maior a esse aluno e ajudar com que ele possa crescer nesse aspecto. E, então, o proletramento fala assim: monitorar a linguagem quer dizer prestar atenção ao que estamos falando ou escrevendo e cuidar mais de um planejamento mental em nossa exposição. Né? Então, isso aí. Então, o monitoramento da escrita acontece com mais frequência e é mais cobrado pela escola, devido ao caráter permanente da escrita, se comparado ao caráter momentâneo da fala. A escrita é algo que perdura. Por isso, geralmente, às vezes, você pode cometer erros na maneira de falar, mas na escrita, e se você cometer na maneira de falar, muitas vezes ninguém percebe. Mas na escrita você percebe quando se escreve, se você não escreveu, digamos assim, corretamente, por exemplo. Né? Então, a escola precisa trabalhar nesses dois pontos de vista. Né? Então, os educadores, principalmente aqueles que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, devem se atentar para a necessidade de trabalhar a diferença da modalidade falada e escrita da língua com seus alunos, desde o início da vida escolar. O dialeto trazido pelos educandos para a escola deve ser respeitado, pois a maneira de falar deles deve ser respeitada, mas também deve ser apresentada a ele outras variedades linguísticas. Ele não pode ser também resistente a aprender coisas novas. Ele está na escola para aprender, então ele deve aprender, no caso, outra variedade linguística, né? Tanto aquela desprestigiada socialmente quanto a variedade de prestígio. Então deve conhecer as duas. Ele não deve ser, eu sou assim, vou morrer assim. Não. Você vai para a escola para aprender. Então você vai aprender, vai ensiná-lo para que ele possa crescer nesse aspecto. Né? Então, a questão da professora desse artigo, ela traz algumas atividades práticas. Então, eu não listei justamente aqui, justamente por falta de tempo, não tenho tempo suficiente para isso. Mas vocês podem verificar no artigo, ler um artigo com atenção, né, desde as páginas 9 e 12, da 12, sobre essas atividades, que vai ajudar bastante vocês a tirar até como exemplo, né, para que vocês possam utilizar isso na experiência de vocês em sala de aula. Vai ser muito importante que vocês possam ter essas atividades. Né? Vai ajudar bastante nesse aspecto, né? Vocês. Né? Então, no final, conclui assim, que a primeira consideração que fazemos é ressaltar o conhecimento, por parte do professor de língua portuguesa, das características sociolinguísticas da sociedade brasileira, reconhecendo que esta língua não é só aquela presente nos grandes centros urbanos do país. A língua portuguesa, a nossa língua portuguesa brasileira, está não só nas cidades, mas está na zona rural também. Está nos lugares mais afastados do país, mas mais longínquos. Aquilo tudo é português. Onde você for, você vai ter contato com pessoas que falam português. Não da maneira como você fala, mas que faz parte da cultura brasileira. Então, a maneira de falar é uma questão cultural, é um patrimônio do país. O conhecimento das variedades linguísticas do português brasileiro impede que o professor tome como objeto de ensino e aprendizagem de suas aulas o português tal que é falado e escrito pelas pessoas em diferentes situações concretas e com diferentes objetivos comunicativos. Então, temos que ter consciência disso, que há variedades. Não podemos dizer que a única maneira de falar correto é o português, no caso, padrão, a língua padrão, a língua culta. Não é única.
ela é como falando, a padrão é a mais curta. Digamos assim, seria o alvo de todos os brasileiros, né, que falam português, seria esse. Mas, como já falamos, já mencionamos, é impossível que isso aconteça devido a diversos fatores, principalmente sociocultural. É difícil que haja uma padronização. Ou você como português, professor de português, ou você que tem uma, digamos assim, conhecimento, lê um pouco mais do que o aluno que está chegando na sala de aula, você tem condições de ajudá-lo, né, a aprender também aquele português, digamos assim, culto, padrão, ajudá-lo a ele se sociabilizar onde ele está, ao mesmo tempo valorizar aquilo que ele trouxe para a sala de aula. Ele trouxe também uma contribuição da cultura e da maneira de falar dele à sala, assim como outros alunos também. Então veja só. Ao planejar suas aulas, o professor precisa escolher textos que sejam representativos de todas as culturas e dialetos que compõem o português, fazendo deles objeto de reflexão e possibilidade de aprendizagem para a vida. Então, textos que sejam para todos, né? Interessante isso aí. Tanto a escola como os professores que nela atuam precisam conscientizar-se de que ainda há muitos preconceitos linguísticos com relação àqueles que fazem uso de um dialeto não prestigiado pela sociedade. Ela usa muito a expressão dialeto. Eu preferi usar mais sotaque, porque eu expliquei que em questão de dialeto, eu preferi usar dialeto quando a parte escrita também é afetada, não só a falada. Né? No caso, no Brasil, não existe regime de maneira diferente de escrever, até onde eu saiba. Os alunos, quando chegam à escola, muitas vezes trazem consigo uma cultura e um dialeto que ela desvaloriza, ao considerá-los de pouco prestígio social. Às vezes a escola desvaloriza isso. Às vezes olha o aluno assim, tá aí, você vai ter que aprender a falar corretamente, você vai ter que aprender a se portar corretamente. Realmente é algo que não é sadio para o aluno. O papel da escola é o de acolher e respeitar os diferentes dialetos, mas também possibilitar o aprendizado e o conhecimento de diferentes variedades linguísticas, como forma de incentivar a aquisição de novas habilidades da linguagem oral e escrita. Os relatos apresentados neste texto, embora oriundos de breves reflexões e de práticas bastante simples nas escolas, revelam que é possível desenvolver um trabalho crítico e instigante com a língua portuguesa em sala de aula. Então vocês vão ver esses trabalhos que foram desenvolvidos aí na página 912 desse artigo que está postado aí no ALA. É preciso que haja investimento na formação do professor e também que haja incentivo à pesquisa, para que a partir da percepção do que vem ocorrendo nas escolas possamos contribuir com o ensino de língua mais significativo e prazeroso tanto para os discentes quanto para os professores. Aí está. As referências nós temos aí, né? Um Bartone e tal, e da própria professora, que no caso é esse artigo aí. Então, obrigado pela atenção e que vocês, né, possam aproveitar bastante esse artigo, possam aproveitar bastante os estudos, né? E esperamos vocês para a próxima aula.